você também volta, se precisar voltar ou repassar algum ponto, e enfim. Então, não vai ser público, né? Então, vamos dar início aí à defesa do Votan, para que, enfim, a primeira parte seja atendida. Por favor, Votan, pode dar início aí. Eu irei começar minha apresentação mostrando a agenda, então quais serão os tópicos que serão abordados ao longo da apresentação. Então, primeiro, irei dar uma breve introdução do problema de pesquisa, como foi elaborado, qual que foi a principal questão que eu gostaria de abordar e resolver, uma revisão teórica dos métodos que são utilizados ao longo a metodologia utilizada, o passo a passo que foi realizado para os resultados e principalmente para os insights que foram gerados ao longo do processo. Os resultados, então, os principais resultados que foram obtidos ao final da pesquisa e uma discussão acerca dos resultados, alguns planos futuros e possíveis aplicações também futuras aí com eh, esse essa aplicação de aprendizado por reforço que será abordada. Depois uma abertura para perguntas e respostas. Eh, Primeiramente, eu vou dar uma breve introdução, então, nessa parte introdutivo, falar um pouco sobre a importância da otimização em linha de produção, uma breve introdução ao aprendizado por reforço e a aplicação no ambiente industrial, principalmente utilizando simulação. Então, uma breve introdução, o trabalho ele foi acerca de otimizar linhas de produção, processos industriais, utilizando aprendizado por reforço, é uma técnica bem nova, recente, eh, onde o computador, né, o agente, ele aprende e consegue tomar melhores decisões ao longo da sua principal eficiência produtiva, tudo mais, para melhorar produtividade, eficiência ou redução de time. Há alguns desafios na operação de abastecimento, então os principais problemas que nós temos hoje em dia na indústria é a questão dessa tomada de decisão, evitar gargalos, melhorar ali a distribuição de recursos, restrição de tempo, então questão de inatividade, ociosidade e tudo isso impacta diretamente, né, na eficiência e na produtividade da operação. Então a ideia é justamente melhorar essa tomada de decisão, então colocar um agente que possa tomar melhores decisões. Então, o problema de pesquisa foi justamente em um problema real, que em uma fábrica, onde haviam AGVs, que eh, são operadores guiados, né? Então, eles são agentes ali guiados ao longo da fábrica, né, da indústria, e eles tinham alguns problemas, como otimização, principalmente questão de pegar pallets, haviam muitas filas na distribuição, onde eram realizadas essas coletas dessas máquinas, e acabou que a ideia da pesquisa é justamente minimizar e melhorar ainda mais eh, como é distribuído, né, principalmente a distribuição, a produtividade nessa fábrica. Então, o principal método que será abordado e que será utilizado para essa melhoria é o aprendizado por reforço. Na engenharia de produção, é uma técnica nova que permite que o agente ele aprenda a tomar decisões. Então, você consegue inserir alguns inputs ali no agente, que são base ali para ele conseguir observar, principalmente o ambiente, saber como que está o estado do ambiente. Então, exemplo, em uma indústria, você pode inserir ali quanto que está a sua produtividade, quais são as demandas, você pode colocar também quais são os talvez gargalos que estejam acontecendo ali, com a principal ação de output, né, poder melhorar a eficiência, reduzir principalmente custos e melhorar a produtividade. Então, o aprendizado por reforço, você colocará os inputs, ele irá aprender por meio de interações ali com o ambiente e modelando também uma função de recompensa, onde ele saberá quais ações foram tomadas que foram boas, positivas, e quais foram ruins, então negativas, ele acabará tomando algumas punições. Essa aplicação, principalmente, visa a melhoria, a eficiência operacional e o desempenho de processos. Eu vou começar agora uma parte um pouquinho mais teórica,
sobre o algoritmo que foi utilizado. Primeiramente, antes do o PPO, que será abordado mais à frente, primeiro eu vou explicar um pouco do processo de decisão de Markov, que é um dos pilares, assim, que aborda o aprendizado por reforço, né, logo mais que eu também irei falar um pouquinho mais. Então, a ideia do processo de decisão de Markov é uma função valor, onde ela maximiza os ganhos ali, das ações do agente. Então, o agente, no caso, vamos colocar aqui o AGV, uma máquina, ela terá interações ali com o ambiente, então ela saberá, quantos itens estão passando ali, saberá o lead time, o tempo que está demorando para realizar o processo, também poderemos colocar a demanda que está sendo ali, alocada para ela. E então, esses inputs, né, serão todos colocados ali pro agente, e esse agente, conforme ele vai tomando decisões, ele vai, mudando de estado ali com o ambiente que ele está tendo interações. Então, e, eh, ele terá essa modificação de estados e um conjunto de ação, no caso aqui nós chamaremos de A, e uma modelagem de transição. Essa transição, será ao longo do tempo, porque é uma programação dinâmica, né, então o tempo será um fator aí, crucial nessa questão de mudanças de estado, onde o agente, principalmente, ele terá também uma função de recompensa. Como que é essa função de recompensa? Ele aprenderá, conforme as ações que ele vai tomando ali ao longo da linha de produção, conforme, eh, alocando recursos ali para produtivos, para melhorar justamente como é realizado, né, a operação industrial e os ganhos que ele consegue. Então ele toma uma ação, vê se essa ação ela foi positiva, e ali ele, reitera, né, continua com essa mesma ação. Se caso seja punitivo, ele tenta tomar uma outra ação. A função valor, ela advém da equação de Bauman, ela justamente é uma função recursiva, onde essas recompensas, essas ações ao longo do tempo, de forma iterativa, onde o valor ali, a função valor, ela é maximiza a ideia, né, é achar o valor ótimo, onde é maximizado todas essas recompensas ao longo do tempo. Eu vou dar um exemplo um pouco mais prático para vocês, entenderem um pouco assim, mais do dia a dia ali, como é que funciona. Então, imagine que você, gostaria, de entrar ali na universidade, você está ainda terminando o ensino médio e você quer entrar na faculdade. Então, você terá que tomar algumas ações ali, até chegar no momento que você consiga prestar a prova, ter, ali o êxito e conseguir a aprovação na universidade. Então, para essas tomadas de decisão, você deveria, né, minimamente ter traçar algumas regras, né, algumas condições ali para você ficar mais próximo desse objetivo. Então, primeiramente estudar, ter ali uma rotina de estudos, procurar ali, fontes ali confiáveis para você poder estudar diversas matérias e tudo mais. Então, essas seriam ali algumas ações que você tomaria, né, para poder, pegar essa recompensa no final, né, que é entrar na universidade. Um filme aqui que eu recomendo muito, que é muito legal, assim, para entender melhor sobre isso, é o Mister Nobody, onde ele mostra justamente essas tomadas de decisões. Então, igual à equação anterior que eu falei, a equação valor, ela gostaria de maximizar todas as ações ali possíveis, do agente. E isso é uma dificuldade, porque nem sempre o agente, tem possibilidade ali de saber quais são as recompensas de todas as ações. Então, é é meio impossível você conseguir essa função ótima resolvendo essa função recursiva, por conta que conforme vai aumentando os estados e as ações ali tomadas pelo agente, mais difícil, fica essa tomada de decisão. Então, para melhorar, né, essa tomada de decisão e você conseguir a maior recompensa, é utilizada a política, a função pi, no que a gente chama, né, que é uma política do agente. Então, são regras que o agente vai aprender ali ao longo da iteração do ambiente, onde ele vai melhorar, principalmente as recompensas que ele vai conseguindo. E a gente tem que discernir um pouco sobre essas recompensas, porque as recompensas elas podem ser imediatas, então recompensas ali que você consegue assim que você toma uma ação, você já consegue uma recompensa logo em seguida, e também, visar as recompensas futuras também. Exemplo, você investir em ações, você acaba deixando, o seu dinheiro ali, parado nesse momento, mas pensando futuramente em coletar frutos maiores. Então, é uma recompensa maior, mas você
terá minimamente um desconforto agora no começo. Então, também visando essa questão também na questão da abordagem das recompensas. Então, o Proximal Policy Optimization, que é o algoritmo que nós iremos utilizar de aprendizado por reforço, ele visa justamente isso. E a utilização dele no, no TCC foi justamente por conta dele ser uma política equilibrada, principalmente fácil de implementar, e é um algoritmo também que ele tem uma certa restrição para atualizar a política, a regra que o algoritmo ele vai seguir ali ao longo do tempo. Então, ele limita um pouco as atualizações de política, fazendo com que o sistema seja mais equilibrado e não acabe ficando em um local ótimo ali na questão das recompensas e não sendo ali uma função valor, né, ao final, que satisfaça o que é pedido, né, nas recompensas que a gente acaba elaborando. Agora falar um pouco sobre a integração, principalmente dessas técnicas de aprendizado por reforço, simulação e todas as questões ali abordadas na engenharia de produção, todas as demandas que nós temos ali para aumentar a produtividade. Então, a integração de técnicas de aprendizado por reforço é muito importante ali na simulação, e justamente eh, na simulação é importante ali para integrar com a simulação, porque a simulação ela nos fornece justamente esses estados para o ambiente, né, para o aprendizado por reforço, ele aprender ali e tomar as melhores decisões ao longo dos processos. Então, é um modelo dinâmico onde pode-se oferecer, com essa abordagem, com essa integração, insights valiosos na tomada de decisão estratégica. Então, alguns objetivos aqui da pesquisa, então, principalmente avaliar a eficácia do algoritmo PPO na otimização de desempenho dos AGVs na operação de abastecimentos. E a abordagem será principalmente a integração, né, do aprendizado por reforço com simulação na engenharia de produção. E a meta, né, dessa pesquisa é principalmente melhorar a eficiência operacional e demonstrar ganhos práticos e aplicáveis ali com o PPO em ambientes industriais. A metodologia abordada nesse projeto é principalmente a modelagem do ambiente. Então, como foi realizada a modelagem da simulação para o, o algoritmo de aprendizado por reforço aprender o que está acontecendo. Descrição de métodos de simulação e otimização. Então, como que foi ali o método, os inputs, principalmente utilizado ali para o output, pelo menos do agente, ser ali resultados factíveis, né, e satisfatórios ali para a simulação e para o resultado final da otimização. E, por terceiro, a integração do PPO, do Proximal Policy Optimization, no Flexim e como foi dado o treinamento do agente. Então, os principais inputs utilizados e principais dificuldades também que foram realizadas ao longo do processo. Então, modelagem do ambiente industrial na simulação. Então, a propósito, né, criar um modelo virtual. Então, o software que foi utilizado foi o Flexim, onde ele possibilita, né, criar esse ambiente industrial com todos os processos ali que acontecem na indústria. Como eu disse no começo, foi realizado de uma fábrica real. Então, foi realizado, né, principalmente para coleta de dados ali e resultados e validação, né, dos resultados. Então, alguns indicadores bem importantes para validar o que estava acontecendo na realidade com o que está acontecendo na simulação, para que os inputs que fossem colocados no aprendizado por reforço fossem reais, né, ali, e ele pudesse otimizar o que está acontecendo no processo. Então, principalmente a implementação dos AGVs, nas cargas dos AGVs, o tempo de ciclo, e a importância principalmente foi a questão da simulação de condições reais ali operacionais. Aqui eu vou falar sobre o método, principalmente utilizado. Então, a parte de simulação que foi realizada no ambiente, ele permite analisar cenários hipotéticos, né, sem risco nenhum. Então, sem ter custos ali de, na realidade, ir lá trocar uma máquina, trocar algum processo na realidade, que isso teria um custo absurdo. Só para vocês terem ideia, uma mesa que tem lá no ambiente industrial, para fazer uma troca dela custava cerca de R$ 500.000. Então, era algo que não era nem um pouco viável de acontecer. Então, a simulação ajuda justamente para isso e para melhorar, para livrar, né, de ambientes de riscos e verificar ali, identificar gargalos e ineficiências que acontecem no processo.
certo? Como eu disse, para integração com o Proximal Policy Optimization, são necessários alguns inputs ali para observação do agente, né, que ele vai interagir ali com o ambiente. Então, com os AGVs, para otimizarmos as rotas dos AGVs ali no ambiente industrial, os principais inputs que foram utilizados foram principalmente os control points, então sabemos em relação a cada AGV onde ele estava localizado no ambiente industrial. Então, nós conseguimos pegar ali o ponto atual, o último control point, no caso que o AGV ele está passando, e o próximo control point onde o AGV ele vai passar. O que são control points? Control points são marcas que nós temos ali na rota da eletromonovia, que é uma via só no caso, é, que identifica exatamente onde está o AGV ali ao longo da simulação. Então, ao total, eram 28 AGVs que estavam circulando nesse ambiente industrial e coletando ali, dando input ali para o PPO, o Proximal Policy Optimization, essas localidades de cada AGV, o destino, então nós também fornecemos o local para onde o AGV estava indo, então qual mês ele ia coletar algum pallet, onde ele ia deixar o pallet, então nós também tínhamos informação para onde ele estava querendo ir e principalmente também a distância. Então, nós também fornecemos para o Proximal Policy Optimization a distância entre onde ele estava até o local que ele gostaria de ir, né? Então, também fornecemos ali a distância eh, desses locais de destino do AGV. Ah, para inserirmos esse input, então, foi utilizada uma ferramenta que é a do Flexin, chamada Reinforcement Learning, onde, por meio de parâmetros, né, nós podemos fornecer para o agente essas informações e também, como foi dito também anteriormente, as ações que o agente ele pode tomar ali no ambiente. Então, conforme fomos introduzindo esses inputs, também colocamos onde ele conseguiria fazer a ação dele para melhorar ali o processo e testar, né, se com a ação que ele tomou, ele vai conseguir uma recompensa maior, ou se a ação que ele tomou vai conseguir uma recompensa pior. Então, a principal utilização foi essa em si. Então, o, a ferramenta ali introduzida no Flexin, ela possibilitava que o agente, no caso, tomasse decisões ali para onde cada GV ele iria coletar os pallets. Então, ele que gerenciava a ida para cada GV conforme ele iria tendo interações. E também a função de recompensa. Então, para melhorar mais ainda essa recompensa do AGV, então foi utilizado aqui a função de recompensa, onde nós tiramos a diferença entre o que era realizado pelo AGV, então o que era planejado, na verdade, na linha de produção, então tudo que era planejado, todos os planos planejados, menos o que era movimentado ali ao longo da simulação, ao longo da distribuição. Então, nós descontávamos esse valor do que era planejado, menos o que era realmente movimentado. Então, havia um gap ali entre esses valores, e conforme esse gap, nós colocamos algumas restrições algumas restrições em questão de o quanto seria benéfico ter esse gap. Então, gaps maiores de 15, a recompensa era basicamente zero, então haviam muito mais pallets planejados do que movimentados realmente, e um gap menor ali entre 6 e 7, ele conseguia recompensas maiores. Então era assim que o agente ele acabava aprendendo. Certo? Então, depois da implementação, depois de todas esses inputs, o aprendizado ele conseguiu algumas análises, resultados que nós coletamos após a iteração e o aprendizado do agente. Então, no ambiente atual do reinforcement do cenário atual da fábrica, no caso, o número de pallets movimentados era de cerca de 1.583.237, certo? Então, no total, durante um ano de simulação, também reiterando que os resultados foram realizados pela média das réplicas, no caso, então foram realizadas 5 simulações e foi retirada a média das simulações aqui para os resultados. Então, foram realizados no total ali uma média de número de movimentações de 1.583.000 e um lead time ali, o tempo médio que demorava para o AGV, no caso, coletar o pallet e ir até o destino, era de mais ou menos ali 14,35 minutos, certo?
no próximo cenário, que é com a aplicação, então, com a otimização do PPO, o total de movimentações ali foram de 1.745.851 e o lead time, então o tempo médio ali foi para 11,45, né? Então podemos ver aí com as diferenças dos gráficos ali que houve realmente redução ali do lead time, lembrando que o gráfico ele é realizado ali pelas horas do dia, então como foram a média durante um ano, né, essas horas do dia, como foram realizadas essas movimentações aí. Alguns resultados também em questão de onde para onde era movimentado, então podemos ver que do GDM para o V2 era, no cenário atual real, era onde eram coletadas as maiores movimentações, e depois no cenário pós-PPO houve uma redução, né, do número de movimentações ali totais que eram realizados. O máximo, no caso, foi do GDM para o AV1 em relação ao atual, que era do GDM para o AV2. E também um insight bem legal que aconteceu é que o aprendizado por força ele aprendeu novas rotas para otimizar mais ainda a questão de os destinos que ele estava indo. Ele sabia que ele percebeu que haviam demandas maiores para certos locais, então ele realocava, podemos ver também que houve a criação de novas rotas, então ele realocava ali certos pallets para que quando fosse solicitado, né, o destino ali desse pallet, ele tivesse um tempo mais curto, porque ele realocava para, exemplo, estava na V2, ele colocava na V1, ou em outras localidades ali, ele realocava para locais mais tranquilos. Agora, algumas discussões em relação aos resultados obtidos. Então, houve um aumento ali do PPO para cerca de mais de 10,27%, então, com o total de movimentações, e uma redução do lead time ali de mais de 20%, no caso, do tempo que estava no atual, né? Então, continuação do PPO, houve uma redução do lead time de 20%. Então, isso foi algo muito legal, muito importante, né? O tempo de lead time principalmente diminuir e as movimentações terem aumento, reiterando que houve então uma otimização muito boa assim na, na questão da fábrica e tudo mais. Então, principais conclusões e recomendações: a redução do lead time foi algo muito importante, então diminuição, né, do lead time médio dos veículos, o aumento da eficiência operacional, melhoria do desempenho e escalabilidade. Então a otimização conseguiu não só melhorar o desempenho dos AGVs, mas também contribuiu para a escalabilidade, né, e sustentabilidade do sistema logístico como um todo. Um retorno de sobreinvestimento, então fazer essas modificações provavelmente em um futuro teriam ali ganhos muito importantes, e uma contribuição aí para o avanço tecnológico também. Então esse trabalho aqui visa a implementação aí futuramente aí em outros outros trabalhos aí, mais pesquisa também sobre, quem sabe a implementação real aí em ambientes de fábrica aí com esses novos resultados que vão sendo gerados, certo? Então, era isso. Algumas referências aí que foram utilizadas, que foram principalmente guia aí para esse aprendizado, para aplicação, né, e principalmente coleta de resultados e o início também da pesquisa. E é isso. Agora abro aí eh, espaço para dúvidas, perguntas e agradecimentos. Tá bom. Obrigado aí, Votan. Você conseguiu aí, num tempo reduzido, eu diria, né? Condensar todo o seu trabalho. Parabéns aí. Vou passar então agora a segunda parte aí, que é a arguição da banca. Agradeço novamente aí as professoras Carla e Priscila por terem aceito o convite. E como todos nós somos da casa, né? Eu vou usar o critério de ordem alfabética para não ser injusto. Então, por favor, professora Carla, se puder dar início, eu agradeço. Por favor. Bom dia pessoal que está presente na apresentação, na defesa do Votan. Agradeço o convite, fiquei muito feliz, né, com esse convite. Fazia tempo que eu não participava também de uma banca. Fico mais feliz ainda por conhecer o Votan, ter sido professora de simulação do Votan, né, Votan, e ver a evolução, né, porque no curso a gente vê o básico, né, a introdução, a simulação, o uso do simulador é bem inicial, mais para conhecer os recursos, enfim. Percebi durante a disciplina que o Votan gostou bastante, né, Votan, e deu certo o Votan ir fazer estágio na Flexim, fiquei muito feliz, e assim, dá para ver, né, no resultado de sua grande evolução, né, nesse tema, que, assim,
Não só você, mas eu percebi que vários alunos estão utilizando simulação, bem feliz. Acho que a Aníbal também. Eu só queria confirmar, porque assim, faz tempo que eu não participo de uma banca, e eu sei que agora tem outras modalidades, mas se nessa modalidade o texto fica disponível, continua ficando disponível. Sim, depois a gente tem que enviar para a biblioteca, inclusive. E a gente tem que ter ficha catalográfica, tudo direitinho. Certo. Então, assim, bom, primeiro eu quero parabenizar também pela apresentação, Votan, você apresenta muito bem. Pouquíssimo tempo para muito trabalho, né, que foi feito, e fica difícil a gente escolher o que falar, né, mas, assim, sua apresentação foi bem clara, você apresenta muito bem, né, desde a disciplina já percebi isso. Votan é uma pessoa bem independente, né, Votan? Gostei, então, bastante do trabalho. Não tenho muitas perguntas com relação ao trabalho, né? Acho que a minha contribuição, acredito que você não tenha tido tanto tempo para trabalhar em cima do texto, então eu fiz uma leitura bem cuidadosa, né, bem criteriosa, e vou mandar aí para você o PDF com as minhas sugestões. Né? Não vou comentar todas aqui, não, né, porque a maioria é só você ler, e se ficar alguma dúvida, é só me perguntar, tá bom? Eu só vou fazer basicamente mais uns comentários de algumas dúvidas que eu fiquei, por conta de tá faltando algumas informações no texto, algumas eu já tirei durante a apresentação, né? E também para conhecer um pouquinho mais aí o trabalho, coisas que podem ser feitas. A ideia, quando eu comecei a ler seu texto, Votan, eu achei que você, assim, a ideia era fazer algo mais genérico. E aí, quando chegou, acho que lá no capítulo 4 ou 5, eu percebi que é basicamente um estudo de caso que você fez, né, numa empresa. Então, assim, acho que isso você poderia deixar claro desde lá do início, né, do texto, porque não deixa depois de ser aplicável em indústrias, né, parecidas, né, que tenha o mesmo problema, né, para ser tratado, mas acho que é legal você já deixar desde o início claro que é um estudo de caso que você fez. Eu não sei se foi um contato seu por conta da Flexim, essa empresa. Foi, Votan? Foi um projeto, na verdade, foi realizado lá, nessa empresa, no primeiro semestre do caso, então houve a criação ali da simulação, tudo mais. A ideia justamente era aplicar mais geral mesmo, mas algo que eu acho bem legal é justamente ver a aplicabilidade disso desde a matéria mesmo de simulação, né? Eu gostaria de ver a aplicabilidade ali do aprendizado por reforço ali, igual um projeto que eu elaborei também na disciplina. Então, a ideia é justamente ver na prática ali se realmente implementado com simulação no caso, com a possibilidade do simulador ali gerar esses dados, né? Então, que melhora ali o aprendizado do agente e aplicar. Então, a ideia foi justamente mostrar que a aplicação é possível nesses cenários que você tem tomar de decisão no geral, não só de AGVs, né? Tipo, a ideia Sim. também é você poder aplicar em outras possibilidades, scheduling principalmente também, então essas outras possibilidades também eu gostaria de deixar também assim no texto que é Sim. possível ter outras aplicações. Sim, exatamente. E é muito bom quando a gente tem contato com a empresa e pode aplicar isso na prática, né? Acho que o trabalho fica muito mais rico, né? E a gente vê, né, a teoria sendo aplicada na prática e o quanto a pesquisa operacional pode contribuir aí dentro das empresas, né? E então aí já vem a minha curiosidade. Você chegou a apresentar o resultado do seu trabalho para a empresa? Não, o projeto ele terminou ali mais ou menos em junho, julho, aí foi de aplicar mesmo, né, o aprendizado perforce foi agora no segundo semestre, então não tive, foi justamente só mesmo que foi a aplicação do aprendizado perforce, o projeto foi só a simulação mesmo que foi fornecida para eles, mas a aplicação, no caso, foi unicamente, exclusivamente então ainda não foi apresentado nem. Certo. Bom,
Deixa eu olhar minha colinha aqui para ver se eu tenho mais algumas coisas, porque eu fui anotando, mas essas coisas mais específicas sobre o texto eu não vou falar. Uma outra curiosidade que eu fiquei, porque eu vi que você faz bastante citação, né, durante o texto, mas não tem um capítulo, né, uma seção específica de revisão bibliográfica. Você encontrou na literatura alguma coisa parecida com o seu trabalho? Alguma aplicação? Certo. Não, com AGVs especificamente sim, mas com algoritmos bem diferentes. Não necessariamente com PPO. Tipo, com PPO não encontrei assim, aplicações com AGVs, com PPO. O que eu encontrei foi principalmente com DQN, né, com aquele K-Learn. Então, muitas aplicações com K-Learn, que também é um método de aprendizado por reforço, mas há uma diferença entre o K-Learn e o PPO nessa questão de... Porque o PPO é justamente na política em si do agente, né? Então, e o K-Learn acaba sendo uma matriz ali que é gerado com funções valores ali ao longo do processo. Então, com o PPO, com esse algoritmo, ainda não. A minha ideia seria, quem sabe, depois fazer um outro, assim, com o K-Learn ou com outras, o A2C também, e comparar resultados também. Acho que seria uma Muito bom, legal. Botan. Então, essa informação você precisa colocar no seu texto, né? Uma coisa nova e mais uma contribuição sua aí, né? Que acho que essa informação é importante, está no texto, né? Mostrando que é mais uma contribuição aí para a literatura. Né? As pessoas podem dar continuidade, fazer, né, outros trabalhos em cima disso. Muito bom. Só posso falar só uma coisa. É que a aplicabilidade, principalmente, é mais igual muitas pessoas aplicam o PPO, mas em jogos. Porque também é um ambiente de simulação, né? Então, tem muitos jogos, assim, que o pessoal aplica o PPO. Então, tem muita pesquisa, assim, voltada para jogos ali. Um ambiente que é mais... o pessoal, principalmente, que é de engenharia de computação, ciência da computação, né? Tem mais familiaridade, assim. Então, mas para a indústria em si, são poucos trabalhos, assim, aplicando a aprendizado por reforço em si, assim, principalmente porque a necessidade de muitos dados, né, infelizmente ainda a questão da inteligência artificial e tudo mais, para aprendizado, é necessário muitos dados ali sendo gerados, então acaba que não há, assim, assim, tanta aplicação. Então, o simulador é meio que necessário, né, para você gerar todos esses dados para o aprendizado do agente. Muito bom. Bom, deixa eu ver aqui. Bem simulado. Tá. Então, ficou faltando algumas informações com referente ao cenário que foi simulado, algumas coisas você falou, que nem, por exemplo, a gente tinha colocado quantos veículos, né, faziam parte do cenário, aí na apresentação você falou 28. Com relação a mesas, o que foi simulado é exatamente o que está naquelas figuras 6.1, não, é o que está nas figuras do capítulo 4, Votan, 4, 7, 4, 8, é aquele cenário que você simulou. Isso, assim, é que, na verdade, foram várias simulações, foram 5 simulações ali para cada um dos cenários. Então, o cenário atual foram 5 simulações, e para o cenário com a otimização do PPO foram 5 simulações, que a gente chama de réplicas. A necessidade justamente dessa réplica é para ter uma confiabilidade ali nos dados, porque acaba que o simulador, né, ele gera aqueles dados, as sementes, né, são aleatórias, então o começo ali, principalmente, são aleatórios, e depois, ali, conforme vai a simulação, ele vai convergindo, né? Então, acaba que há algumas diferenças ali nos resultados finais. Então, por conta disso, dessa questão que tem nos simuladores em gerais, há necessidade de realizar réplicas, justamente para confiar mais nos dados ali que são obtidos ao final. Então, foram realizados cerca de 5 simulações, tirada a média ali desses resultados, e principalmente igual dos AGVs, né, foram 28 AGVs, no caso, foram utilizados, e os estados ali foram mantidos iguais. Então, todas as réplicas, no caso do cenário atual, são sem alteração, só as sementes que mudam, né, então sementes aleatórias que mudam, e no cenário com PPO também. Você tinha bastante mesa, qual que era o número de mesa? E tinha daqueles 3 tipos que você comenta no texto? Isso, são 3 tipos de mesas, que são as mesas de entrada,
as mesas de saída, então as mesas que vão colocar na eletromonovia os pallets, as mesas que vão retirar da eletromonovia os pallets, no caso, e mandar para o armazém ou mandar para os locais de despacho, e as mesas reversíveis. As mesas reversíveis são um pouco mais complexas, é uma lógica bem complexa, na verdade, porque ela muda conforme ali a demanda do que está acontecendo no espaço industrial. Então, tem momentos que elas são mesas de entrada, mas tem momentos que elas mudam para mesas de saída. Então, elas têm esse caráter de mudança, essas mesas reversíveis, assim, na ação. Me lembro, são cerca de 54 mesas que tem ao longo. Bastante. E, então, a minha pergunta é justamente por conta disso. Como que você fez para simular essa questão da mesa reversível? Você fixou alguma coisa? São lógicas no Process Flow. Isso também é uma questão, assim, bem mais complexa, porque se quiser eu consigo até mostrar aqui, porque são muitas lógicas no Process Flow, no caso. Então, o Process Flow, para quem não sabe, é um sistema de lógica que tem ali no Flexi em si, onde você vai construindo essas lógicas, principalmente igual da eletromonovia. Então, tem toda a lógica de movimentação do AGV, no caso, ali, coletar os pallets, retirar os pallets. Tem justamente essas lógicas que aí elas colocam se a mesa é reversível, se a mesa não é reversível, se ela é uma mesa de entrada, se ela é uma mesa de saída. Então, tudo isso foram lógicas no Process Flow. Eu tentei não abordar muito realmente no texto essa questão do Process Flow, porque senão, primeiro que é muito complexo mesmo para, assim, trabalho, acho que uma pessoa que não teria familiaridade nenhuma, assim, provavelmente com Flexi. É difícil de entender. Então eu tentei evitar o máximo possível colocar como que foi realizado os fluxos de lógica ali para essa questão da simulação. Mas eu coloquei ali uns pedaços, igual principalmente da eletromonovia, em questão de como eram as movimentações ali do agente. Então a lógica de pegar pallet, retirar pallet, se movimentar, passar pelos control points ali da simulação. Mas uma curiosidade minha mesmo, eu vou ter que entender do assunto e queria entender um pouco mais como que foi feito. Mas realmente não faz sentido você ficar explicando tudo, mas enfim. Deixa eu ver se eu tenho mais você percebeu que é mais curiosidade, assim, que eu fiquei, porque eu senti falta no texto e queria entender melhor como que foi feito, porque eu gostei bastante do trabalho. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Então, pelo que eu entendi, você criou um cenário e testou ele, não chegou a variar muito esse cenário, né? Então, talvez por conta de não conseguir depois comparar com o real, é isso? Porque, por exemplo, você poderia ter mexido no número de veículos ou de mesas, simulando situações. Por exemplo, algumas mesas deram problema, como que vai ficar o andamento, né? Ou se eu investir, aumentar um pouco mais no número de AGVs, né? O que eu ganharia com esse tipo de processo? Aí mais um pós-otimização. E eu não sei se você não fez por conta de não ter tido tempo, né? Porque chega uma hora também que a gente tem que fechar o trabalho, né? Ou se pela dificuldade depois em comparar com algo mais real, enfim, acho que essa é a minha última pergunta, Walter. Eu gostaria muito de ter feito justamente isso, foi realmente questão de tempo, porque, igual a gente sabe que a questão de simulação, né, esses cenários complexos demora, né, a questão computacional ali para o computador conseguir ali processar tudo mais. Então, igual uma simulação ali para rodar um ano demorava cerca de 2 dias, então quase 2 dias assim para rodar a simulação. Então tava bem difícil para coletar todos os dados, igual eu falei, cada um foram 5 réplicas, no caso, né, 5 simulações ali para tirar a média. Só isso daí foi quase 10 dias, assim, basicamente só deixando o computador ali rodando e gerando esses dados ao final. Então, foi uma questão mais computacional mesmo, para não ter conseguido, porque eu gostaria muito de ter feito comparações, porque antes mesmo já havia assim um indício de que se diminuísse, na verdade, é um pouco contra-intuitivo, mas se diminuíssemos o número de AGV, havia uma diminuição, talvez, do número de filas, e isso melhorasse ali a movimentação dos AGVs ao longo do processo, porque era algo que acontecia muito. 28 AGVs, porque era o número que eles utilizavam realmente lá, eram 28 AGVs, e
por isso que eu não quis testar outros cenários por conta disso, porque senão eu teria que tentar fazer com, né, vários cenários diferentes, e aí o tempo de simulação seria muito maior, mas se houvesse realmente mais tempo, com certeza eu teria muita vontade de realizar esse trabalho com diminuição, principalmente sem diminuição. Eu acredito que, como o sistema está atualmente, o número de AGV já é suficiente, acho é mais suficiente, na verdade. Eu acho que chega até, às vezes, acho que atrapalhar, na verdade, por esse problema que há em gerar filas ao longo da simulação. Então, fila eu digo, tipo, como é uma eletromonovia, só uma via, então se um AGV para, os outros não conseguem passar, eles ficam ali parados, entendeu? Então, mais por conta disso, mas gostaria, assim, de ter realizado com outros cenários, sim. Uma outra curiosidade, esses gráficos que você apresentou, eles são do Flexim? Não, eles são... Não, alguns foram gerados por BI, outros foram gerados no próprio Excel mesmo. Eles não são do Flexim. Eu vi que tá um pouco diferente, eu falei, será que o Flexim... Tá. Não, é bastante por causa do número de dados e tudo mais, mas, assim, para visualmente, assim, ficar melhor, foi no Power BI, assim, para deixar os dados mais visuais, assim, mais bonitos do que... Tá joia. Eu acho assim, Aníbal, né, depois você conversa com o Votan, acho que dá para vocês publicarem esse trabalho, né, uma coisa nova, acho que é importante. Só que aí vai precisar um pouquinho, acho que mais de testes, né, outros cenários, enfim, coisas desse tipo, mas acho que vale a pena, né, é um trabalho muito bom. Acho que eu vou terminar minha fala por aqui, já falei bastante e foi suficiente. E obrigada aí mais uma vez e parabéns pelo trabalho. Nada, obrigado, Carla. Obrigado, professora Carla. Então, pelas considerações, a gente vai, se depois você puder mandar o documento com as suas considerações, agradeço. Obrigado. Então, agora eu vou passar a palavra para a professora Priscila. Novamente, professora Priscila, muito obrigado por ter aceito o convite aí. Muita correria de fim de semestre, ano. Enfim, obrigado aí por ter aceito a avaliação do trabalho. Obrigado. Imagina. Aníbal e Votan, eu que agradeço o convite de vocês. Fiquei muito feliz com o convite. Enfim, já conheço também o Votan, dei aula no primeiro semestre, acho que foi primeiro e segundo semestre, né? Foi Álgebra e Cálculo 2. Álgebra e Cálculo 2. E aí, semestre passado, ele fez uma disciplina do mestrado comigo também, então fiquei muito feliz. Assim, alguns comentários já foram respondidos durante a arguição da Carla e durante a sua apresentação, então também eu vou ser breve e vou fazer alguns comentários mais gerais. Tecnicamente, em relação, assim, à tua proposta, para mim tá, assim, tá muito boa. Eu acho que eu olhei, assim, a implementação, os códigos, e eu posso afirmar que tem muito mestrado que não tem esse nível. Então, assim, parabéns pelo desenvolvimento. Eu vi, assim, o quanto você trabalhou e se dedicou. Eu dei uma olhada nos códigos e falei assim, é assim que faz, porque muita coisa eu também não sabia fazer, a questão ali de ligar com o Python, aprendizado por reforço. Não conhecia o PPO, porque aí quando a gente fala de aprendizado por reforço, todo mundo vai lá no K-Learning, né? Então, para mim também foi, o teu trabalho veio assim, como eu conhecer um método novo, então, obrigada. O que eu acho? Tecnicamente, então, como eu falei, tá perfeito. Eu acho que cabe algumas melhorias no texto. Eu sei que você teve aí 4 meses para fazer um trabalho denso e complexo do ponto de vista técnico. Então, aí, vou passar também algumas anotações que eu fiz. Tem coisa que é muito simples, comi uma letra, então, ali na hora de digitar rápido, tem bastante coisinha, assim, de detalhe, você conserta a palavra rapidinho, de coisa simples. Mas eu acho que algumas coisas, eu acho que você mesmo comentou, tem bastante coisa que é muito complexo, mas eu acho que tem coisa que dá para ser um pouco mais didático. Não, assim, para você o assunto é simples, mas pensa que seu trabalho pode ser usado como referência. E aí, quando você chega falando, isso, por exemplo, eu fui olhar na introdução, vou dar um exemplo na introdução. Eu não conhecia o PPO, aí você fala de veículos autônomos guiados, aí você fala, dentro dessa perspectiva, o aprendizado por reforço desponta como uma estratégia promissora. E aí você já chega falando do PPO, assim. Aí eu que já não conhecia o PPO, eu falava assim, nossa,
Então, imagina que alguém que não conhece o assunto e que não tem o domínio do assunto como você tem. Então, na hora que você fala ali na introdução, a pessoa vai começar a ler a introdução, então começa a falar um pouquinho mais do aprendizado por reforço, então aquela coisa, conta aquela história, para que serve, faz uma apresentação assim um pouquinho inicial. Eu fiquei até pensando, depois lá para baixo você fala de agentes, talvez puxar um pouquinho a parte de baixo, colocar para cima, mas não sei, eu acho que antes de falar do PPO, parece que você já chega com um assunto mais denso e assusta, então fazer aquela conversa assim, mais, é uma introdução, então faz uma apresentação para quem não entende muito do assunto e quer entender e usar o seu trabalho como referência, tá? Mas assim, tá muito... legal, assim, é só essa questão, assim, mesmo de apresentar num nível mais, alguns assuntos num nível mais fácil, não fácil, num nível que seja, para quem não entende, consiga acompanhar mais esses assuntos complexos, tá? Mas, assim, tá ótimo e é só fazer algumas, enfim, adaptações no texto, tá? Eu vi que no final, na tua apresentação, você colocou um gráfico que não estava no texto, e até as conclusões, parece que você trabalhou um pouquinho mais na apresentação, nos slides, do que no texto. Então, minha sugestão é aquele gráfico de barras que você faz a comparação, trazer para o texto também, que tem umas coisas legais que você colocou na apresentação. Você comentou com a Carla que o Q-Learning, que você não achou nenhum trabalho na literatura sobre o Q-Learning, quer dizer, sobre usando isso, os veículos autônomos com PPO, mas que você tem alguns com Q-Learning. Eu acho, de novo, você não precisa fazer uma revisão bibliográfica grande, mas como o Q-Learning é o tipo... é o mais conhecido, é o mais comum no aprendizado por reforço, coloca um parágrafozinho, assim, alguma coisa simples, falando assim, olha, na literatura existem trabalhos com veículos que abordam o Q-Learning. O Q-Learning é baseado, o comentário que você fez, então, do jeito que você explicou, a diferença entre o Q-Learning e o PPO. Então, existem outros trabalhos, de repente, só cita, é um parágrafo, né, escrever textão. Então, tem algoritmos que usam o Q-Learning, a gente vai usar o PPO por esse motivo. E aí justifica do jeito que você, a questão da política, que é mais estável, do jeito que você justificou. Então, não precisa fazer revisão, citar vários trabalhos, mas acho que um parágrafo ali, acho que fica legal. Deixa eu só ver. Na hora que, eu não sei se eu me perdi no texto, mas eu não achei essa questão que você comentou de 5 simulações ou 5 réplicas, né? Talvez incorporar na hora que você falar sobre os testes, essa questão aí, então, de novo, para quem não entende, acho que tem coisas ali, esses detalhes de simulação mais complexos não precisam, mas talvez essas coisas mais básicas, que são sementes aleatórias, 5 simulações, talvez incorporar ali no teste, de novo, um parágrafo, no texto, de novo, um parágrafo. Até a questão ali de você trabalhou com um problema real, então só contextualizar isso no início da parte dos resultados ali, tá? Até falar que, deixar claro, porque às vezes tem gente que não está familiarizada com o assunto, e aí você mesmo comentou também, você pode cair num ótimo local de recompensas, né? E aí não é uma coisa exata, e aí você apresenta a média. E aí eu fiquei pensando, não sei se você tem como, mas faria sentido média e desvio, porque eu fico pensando em... deu uma média, mas eu não sei assim quem foi, tipo, qual foi a melhor e a pior entre essas 5. Eu tenho uma média, então não sei se vale a pena colocar essas informações, tipo, de melhor, pior, desvio, se faz sentido. Eu coloquei, tem uma parte que eu falo sobre as réplicas, como que
realizado esse cálculo para você ter ali uma taxa de confiança na simulação sobre os resultados que estão sendo obtidos. Realmente, eu não coloquei... tipo, eu posso colocar, tipo, quanto foi o resultado de cada uma das réplicas, como que foi realizado o cálculo, eu só coloquei, tipo, como que é fundamental o cálculo realizado ali para saber se a réplica ali, no caso, a média das réplicas ali é confiável, no caso. Eu vou adicionar isso, sim, vou colocar aqui. Adicionar. E vou fazer também essas modificações, igual colocar o do K-Learn também, e principalmente também adicionar esses gráficos que eu coloquei na parte de resultados e discussões. Legal. E a parte que você fala lá da recompensa, que é aquela diferença entre planejado e executado, o planejado é obtido como? Só como... Assim, também por conta de dados sintéticos, dados ali que não podem ser divulgados, né? Então, mas na verdade nós tínhamos toda a demanda que era realizada ali naquela fábrica durante o ano. Então, porque a gente também fez cenários futuros ali para a fábrica, então não só ali do cenário atual, mas de cenários futuros também. Então, nós tínhamos o histórico de todas essas demandas e tem uma que a gente chama também, no caso, por histórico, e tem a por perfil, no caso, que aí são inputs de demanda que nós colocamos no Excel ali, então tem um input que a gente coloca cada uma das demandas, igual ali os itens que eu coloquei também, que são principalmente insumos, produtos acabados, que fazem parte ali da eletromonovia, que são itens que vão para as fábricas ali para abastecer, primeiro matérias-primas, né, para abastecer as fábricas, depois termina ali o abastecimento das fábricas, gera o produto, então esses produtos acabados ou vão para o despacho, ou vão para o armazém vertical. Então, a lógica que coloca, igual eu falei, também é do Process Flow, é uma lógica de criação desses pallets aí em certos tempos, no caso, que foi gerado pelo histórico, assim, eu posso colocar talvez uma média, coisa tipo assim, mas eu não poderia colocar os dados ali do histórico que foi realizado ali na indústria ali, né, dos pallets, mais ou menos, quantos foram realizados, quantos foram gerados ali ao longo do ano. Na verdade, é curiosidade minha, não é nem para incorporar no texto, não. É porque eu que fiquei pensando, como você faz a diferença entre planejado e executado, se o planejado, se você, sei lá, se isso afeta o resultado, se você coloca, se você superestima o planejado, e se isso pode afetar, ou se você faz um planejado muito aquém do que deveria ser, se isso acaba afetando também. Então, não é nem assim, não precisa colocar detalhes, porque eu sei que tem dados sensíveis, e nem isso não é necessário, é só curiosidade minha mesmo. Uhum. Mas, legal. Deixa aqui, tempo de simulação. Essa questão do tempo de simulação, se você... É um problema complexo, então talvez ali nos resultados comentar essa coisa que você falou assim, de 2 horas cada uma das réplicas. Eu não lembro de ter visto isso no texto também, mas só para dar uma ideia do tipo, da dimensão do problema e da complexidade do problema que você está lidando, tá? Uhum. Bom, aqui eu tinha falado... a questão também de falar um pouquinho mais do aprendizado por reforço, porque não é um tema que vocês veem na graduação, né? Então, assim, parabéns pelo trabalho, porque você pegou um tema denso e de um assunto que se quer... assim, a Carla falou, vocês têm simulação num nível, enfim, de apresentação da disciplina, é uma disciplina, né? E aí você, enfim, avançou mais numa aplicação real, mas a questão de aprendizado por reforço também você sequer viu esse tema na graduação. Então, não é um tema... geralmente a gente vê aí nos temas de mestrado mesmo, e você aprendendo, assim, é lógico, sob a orientação do Aníbal, pegando um tema mais denso. Então, comentar um pouquinho mais sobre isso, porque pensa que o seu trabalho vai ficar como referência para outros, principalmente para colegas de graduação também, enfim, e até
em outros níveis. Então, falar um pouquinho mais sobre essa parte mais básica do aprendizado por reforço. Deixa eu só ver se eu comentei alguma coisa. O resto, eram dúvidas. Eu vou passar para você. Tem umas coisinhas assim de citação no LaTeX, então você cita entre aspas. Acho que você usou LaTeX, né? Foi uma dificuldade, na verdade, que no começo eu pensei, vou tentar fazer, que eu sabia mais fazer no Word, né? Mas aí eu vi que era quase impossível, assim, aí eu tive que aprender quase do zero, porque a gente, igual na matéria de multi-objetivo, né, que fiz com você, a gente usou um pouquinho, então ali eu aprendi, assim, minimamente um pouco a IERDS, né, um pouquinho assim, como é que mexe, mas depois do TC, igual pra montar as tabelas, nossa, aí foi quebrar a cabeça mesmo, mas aí foi pro LaTeX, então eu achei, depois que eu consegui realmente fazer, eu achei bem melhor. Falei, nossa, poupou um tempo gigantesco fazendo lá no Word, meu Deus, vou colocar as equações ali, pelo amor de Deus. Equação, citação, tabela, lista de referência, menu, é ótimo. Você sofre para aprender a primeira vez, mas depois você fala assim, simplifica a sua vida. Uhum. E fora assim, que a qualidade da formatação. Eu sabia que teu trabalho tinha sido feito em LaTeX, porque nunca que um trabalho no Word ia ficar com uma formatação bonita desse jeito. Então, você bate o olho e você sabe que você teve esse trabalho. Então, assim, eu vou passar para você, tem uns comandinhos, em algumas situações, em vez de usar o /cit, usar o /cit online, porque daí ele, quando você fala fulano de tal, então o nome não é uma citação indireta. Então, fulano de tal, você está falando sobre o trabalho dele. Aí você cita com outro comando. Mas eu fiz essas anotações e aí ajusta isso no texto também. E tem coisas simples, por exemplo, teve uma tabela que ficou com um label grande, eu pedi para incorporar no texto, que daí flui melhor. E só dá uma olhadinha no resumo, só comentando assim, porque tem coisas de tempo verbal só. Então, detalhe simples que você corrige rapidinho. Às vezes talvez você e o Aníbal tenham tido o projeto de ser que entrega para coordenador, né? Então, daí você fala, compararemos, enfim, você usa tempo verbal, que você vai fazer aquilo, encerraremos o projeto, mas na verdade você já fez tudo, né? Então, no resumo, fizemos isso, os resultados foram isso. Então, coisinha de detalhe. Quando eu falei assim de melhorar o texto, mas é só perfumaria para deixar um trabalho mais bonito, assim, perfumaria mesmo, tá? Enfim, em relação ao conteúdo, tá muito bom, a parte técnica tá muito boa, uns detalhezinhos aí para deixar o teu texto como referência. E vou dar parabéns, já falei isso uma vez, acho que para você, mas eu acho que você tem que considerar fortemente, tá? Então, assim, você tem potencial para isso, e espero que esse trabalho não pare aqui, que você, enfim, continue, e espero ver aí um doutorado que você tem potencial para isso. E parabéns, Aníbal, pela orientação, e parabéns, Votan, pelo encerramento, com um trabalho de qualidade. Obrigado, muito obrigado. Agradeço aí todo mundo, principalmente o pessoal presente aí também. Muito obrigado. Bom, obrigado, professora Priscila, pelas considerações. Depois também, da mesma forma, se puder disponibilizar seus comentários pelo PDF, eu agradeço. Obrigado. Bom, então, antes da gente passar para a próxima fase, pessoal, eu gostaria de saber se temos aí várias pessoas, né? O Votan é bem popular. Enfim, então eu queria abrir a palavra, caso alguém tenha interesse ou queira falar, enfim, alguma coisa. Por favor, se quiser, tem esse momento agora, né? Pode utilizar. Não sei se tem alguém. Bom, eu vou falar então, já que o pessoal já está dando os parabéns aí pelos textos e mensagens, né? Legal. Então eu vou falar um pouquinho, eu agradeço aí o Votan por ter me escolhido aí como orientador. Dentro do possível, eu tentei atrapalhar o menos possível, porque o Votan, como vocês já perceberam, ele sabe o que ele quer, né? Então ele foi procurando, não, eu quero isso aqui, vou construir isso aqui. Então ele foi construindo as competências dele, ele foi entrando em contato com as pessoas. É um aluno que toda pessoa gostaria de poder orientar, porque basicamente ele se auto-orienta. Então, eu tô fazendo isso aqui já, tá? Já passei pro LaTeX, eu não precisei pedir, não precisei falar nada, ele viu mesmo que
que ficava esquisito, né? Quando você vai para o Word botar a equação, é uma guerra, né? Então, ele mesmo falou, não, eu vou aprender isso aqui, já vou fazer e tal. É um aluno que a gente tem um perfil aí, como a professora Priscila já destacou, de se querer desenvolver as competências e saber o que é necessário para ele, ele vai, busca, desenvolve, faz, enfim, tem muito mais competência que muito aluno de mestrado nosso, infelizmente. Os alunos de mestrado deveriam se espelhar no Votan e falar, é assim que eu tenho que ser para ser um bom aluno enfim, de pós-graduação. Então, agradeço aí o trabalho todo que ele teve aí, e eu tentei ajudar, não atrapalhar muito, enfim. Então, feitas essas considerações, pessoal, eu vou fazer, então, a terceira fase, né, do nosso TCC. Já temos uma sala ali para a banca se reunir e fazer as considerações relacionadas a documentos e, enfim, toda a parte burocrática. Se vocês quiserem, vocês podem permanecer nessa sala. Daqui a pouquinho a gente já retorna após essas considerações ali, tá bom? Então, eu pediria para a banca para a gente sair desse navegador para não dar conflito. Acho que dá conflito se ficar em dois ao mesmo tempo. A gente vai para outra sala e depois a gente retorna a essa, por favor. Muito obrigado aí pela presença de todo mundo. Eles foram lá para dar, verificar, né, dar as notas e tudo mais. Aí depois eles voltam aqui com os comentários finais e a. Opa, voltamos então, após a deliberação da banca, então, a gente fez uma discussão e tudo, e parabéns, você está aprovado, toda a banca aí foi unânime aí em dizer que o seu trabalho tem excelente qualidade, aí parabéns, muito bom o trabalho, e é isso, então agora a gente tem um pequeno prazo para fazer ficha catalográfica, inserir o seu documento na biblioteca, e aí depois, se você puder ver essas coisas todas, vai ser bacana para que outras pessoas possam usar o seu trabalho aí, que vai ser uma referência interessante para o pessoal aí. Tá? Então, parabéns aí, Votan. Obrigado. Parabéns, você conseguiu finalizar o. Eu ia falar, foi um parto. Se ele nascer. Mas que bom, deu tudo certo. Isso, parabéns. Parabéns, viu, Votan? Obrigado, Parabéns. obrigado. Sucesso aí nessa nova etapa da sua vida, viu? E eu concordo com a Priscila, acho que você deve continuar, né, na área acadêmica, continuar seu estudo. Mesmo se você não quiser ser um docente, mas é importante, né, profissionalmente, e você tem perfil para isso. Parabéns, Votan. Obrigado. Sem querer colocar pressão, mas o processo você já se inscreveu. E parabéns pelo trabalho, tá? Obrigado. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo aí presente. Obrigado, Aníbal. Obrigado, Priscila. Obrigado, Carla. Igual eu falo, vocês foram muito importantes assim, nessa caminhada aí, né, na graduação, questão de aprendizado. Nossa, igual fazer cálculo com a Priscila. Cálculo não, álgebra linear ali com a Priscila. Foi, tipo, divisor de águas, basicamente. Tinha outros professores assim que não animava tanto na questão de estudar, tudo mais, não parecia que realmente estava ali dedicado realmente para ensinar, tudo mais, mas foi ali com a Priscila, eu vi que realmente, tipo, é muito bom, tinha que pegar e estudar, mas dava gosto ali de aprender e tudo mais, e isso foi muito bom, assim, principalmente na graduação ali no começo, né, quando você cai meio que de paraquedas, tem que aprender um monte de coisa nova e tudo mais, aí depois também fazer cálculo 2, tudo, depois também, igual a matéria de simulação com a Carla também, foi o que basicamente deu o pontapé inicial aí para fazer pesquisar mais sobre essa parte de aprendizado por reforço, e debruçar mais sobre esse tópico, né? Porque o projeto foi justamente nessa parte de aprender mais, de usar, pela liberdade também que eu tive de poder fazer um projeto um pouco diferente, assim, mas com esse viés, então também colaborou muito, foi algo
muito bom. E as matérias, principalmente, que eu fiz também com o Aníbal, questão de Python também, poder utilizar ali programação, aprender mais essa parte de programação com Python e tudo mais, já tinha uma vontade, assim, só faltava mesmo ter ali, colocar a mão na massa, fazer projeto e tudo mais, e aí eu tive também essa possibilidade com as matérias fiz com o Aníbal e tudo mais. Então, agradecer muito aí vocês também e outros professores também que foram muito importantes aí nessa caminhada. Muito obrigado a todos vocês. E agradecer também a todo mundo aí presente também, que tirou um tempinho aí do dia assim que tá corrido também, igual vocês também, final de semestre, tudo, para prestigiar e muito obrigado a todo mundo. Obrigado, então, Votan. Então, agradeço novamente a presença de todos, inclusive o público aqui que está presente, eu agradeço a banca, e parabéns aí, Votan, pelo trabalho, enfim, que ficou muito bom. Se precisar de alguma coisa, eu já vou tentar fazer encaminhamento hoje de nota, papéis, etc. E depois, se você tiver um tempinho, quiser comemorar hoje, ok. Mas aí depois a gente tem um prazo maior para mandar o texto final, com as considerações aí da professora Priscila e da professora Carla. Legal. Beleza. Tranquilo. Então, muito obrigado. Muito obrigado, então, pessoal. Um bom dia para vocês aí. E bom dia. Bom final de semana também. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau.